Correção do simulado de reciclagem de número 27. Pergunta número 1. Indique a placa de regulamentação que significa proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra D de dado, que é a resposta certa. Pergunta de número 2. Os sinais sonoros executados por buzinas deverão ser de um toque breve e somente serão usados para... Letra D de dado, que é a resposta certa. Advertência. Pergunta de número 3. Observe a sinalização horizontal apresentada abaixo. Ao trafegar por uma rodovia com pista de duplo sentido de circulação, o motorista do veículo 1 não poderá... Letra D de dado, que é a resposta certa. Ultrapassar o veículo 2. Pergunta de número 4. O que são vias locais de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? Letra B de bola, que é a resposta certa. Vias que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas. Pergunta de número 5. A expedição de um novo certificado de registro do veículo é obrigatória toda vez... Letra D de dado, que é a resposta certa. For alterada qualquer característica do veículo. Pergunta de número 6. Qual o significado da placa R8A? Letra D de dado, que é a resposta certa. Proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Pergunta de número 7. Indique a placa de regulamentação que significa vire à esquerda. Letra B de bola, que é a resposta certa. Pergunta de número 8. O condutor que estaciona seu veículo afastado da guia da calçada a mais de 1 metro comete infração passível de... Letra B de bola, que é a resposta certa. Multa e remoção do veículo. Pergunta de número 9. Indique a placa de regulamentação que significa proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Letra B de bola, que é a resposta certa. Pergunta de número 10. Quando o semáforo indica verde para os condutores, significa que... Letra D de dado, que é a resposta certa. Podem seguir. Pergunta de número 11. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via... Letra B de bola, que é a resposta certa. Na continuação da calçada. Pergunta de número 12. No que diz respeito ao uso de luzes do veículo, é correto afirmar que... Letra A, que é a resposta certa. À noite, o condutor deverá utilizar luz baixa em vias iluminadas. Pergunta de número 13. Qual o procedimento utilizado pelo condutor para reduzir os pontos cegos do veículo? Letra D de dado, que é a resposta certa. Ajustar corretamente os espelhos retrovisores interno e externos. Pergunta de número 14. Quanto à direção defensiva, é recomendável? Letra D de dado, que é a resposta certa. Evitar frear bruscamente ao perceber que está passando sobre um buraco. Pergunta de número 15. Nenhum condutor deverá frear bruscamente o veículo salvo... Letra C de casa, que é a resposta certa. Em uma situação de emergência. Pergunta de número 16. O bom estado dos freios do seu veículo é fundamental para sua segurança. Para obter maior vida útil dos mesmos, é aconselhável... Letra C de casa, que é a resposta certa. Manter a velocidade constante, freando suavemente. Pergunta de número 17. Durante seu trajeto, começa uma forte chuva alagando a via. Nesse caso, é prudente que o condutor... Letra D de dado, que é a resposta certa. Pare o seu veículo em local seguro e aguarde até que seja seguro prosseguir. Pergunta de número 18. O que significa a passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra? Letra D de dado, que é a resposta certa. Transposição de faixas. Pergunta de número 19. Todo condutor, antes de parar o veículo, reduzir a velocidade ou mudar de direção, deverá...
Letra D de dado, que é a resposta certa. Acionar os dispositivos luminosos e sinalizar corretamente. Pergunta de número 20. A fadiga é uma condição adversa do condutor e decorre, dentre outros fatores, da letra C de casa, que é a resposta certa. Excessiva atividade física ou mental, tensão nervosa e privação do sono. Pergunta de número 21. Quando o condutor se envolver em acidente com vítima, deve, letra A, que é a resposta certa, prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Pergunta de número 22. Quando a vítima de acidente de trânsito queixa-se de sede e pede água para beber, há um grande indício de que, letra A, que é a resposta certa, está com hemorragia interna. Pergunta de número 23. Assinale a alternativa incorreta a respeito da sinalização do local do acidente. Letra D de dado, que é a resposta certa. Para medir a distância de acidentes, deve-se usar passos de criança. Pergunta de número 24. Um motorista, após colidir seu veículo contra uma árvore, queixa-se de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, deve-se, letra C de casa, que é a resposta certa, tranquilizar a vítima e orientá-la para que não se movimente. Pergunta de número 25. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando, letra A, que é a resposta certa, transita com velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito. Pergunta de número 26. O uso da buzina de forma irregular constitui-se, letra D de dado, que é a resposta certa, um desrespeito aos cidadãos. Pergunta de número 27. Qual dos órgãos abaixo tem como dever a educação para o trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Pergunta de número 28. É incorreto afirmar que se deve, letra C de casa, que é a resposta certa, dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido? Pergunta de número 29. Além de infração, o condutor que atira água ou detritos sobre os pedestres está, letra D de dado, que é a resposta certa, demonstrando falta de respeito e de cidadania? Pergunta de número 30. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa, cuidadoso e atento. Obrigado e boa sorte na sua prova.